Sejam muito bem-vindos ao nosso evento dessa semana. Eu estou muito feliz com essa oportunidade de poder te apresentar a plataforma de streaming da nova Acrópole, a Acrópole Play. Provavelmente você que está participando deste evento já conhece o canal da Nova Acrópole no YouTube, onde temos mais de 600 palestras gratuitas sobre os mais diversos temas ligados à filosofia. Porém, o que muitos ainda não sabem é que também temos uma área de conteúdos exclusivos para assinantes, a Acrópole Play. Nela temos diversas séries com aulas e leituras comentadas de grandes obras relacionadas à filosofia, psicologia, arte, cultura, história, simbologia e muito mais. E melhor, semanalmente são adicionados novos conteúdos produzidos por mim e pelos professores mais experientes de Nova Acrópole. Tudo é realmente preparado com muito carinho para compartilhar com você aquilo que nós consideramos tão especial e útil. Eu mesma, quando leio um livro que me encanta pela sua profundidade, já tenho o hábito de promover uma leitura comentada dele dentro da Acrópole Play. O que queremos fazer nessa semana é te dar uma amostra do que você encontrará lá dentro. Vamos te apresentar episódios de algumas das nossas séries para que você possa perceber como esses conteúdos são construtivos e profundos. Ao final desta semana, também vamos te apresentar uma condição muito especial para tornar-se um assinante. Então, aguarde até sexta para saber mais, pois será uma grande oportunidade. O nosso objetivo é te ajudar a se conectar com o melhor de você. Temos tantos meios de comunicação atualmente, tanta disponibilidade de filmes, séries, mas quais delas realmente nos ajudam a construir valores? Por isso nasceu a Acrópole Play. E exatamente uma das nossas séries mais assistidas chama-se 24 Horas de Formação em Valores. Hoje em dia falamos muito de valores humanos, mas muitas vezes não sabemos exatamente o que significam. Por isso decidi, em cada episódio, explicar sobre um deles, para que possamos buscar vivê-los conscientemente. Nessa série eu comento sobre bondade, justiça, humildade, determinação, fraternidade, integridade, amor, beleza, empatia, resiliência e sabedoria. Hoje, para que você possa conhecer, disponibilizamos um desses episódios sobre a empatia, um valor muito necessário ao nosso momento atual. Assista e aproveite para boas reflexões e transformações. Depois me conte o que achou aqui no nosso chat. Boa noite a todos. Satisfação encontrá-los mais uma vez. Eu gostaria de saber, tem alguém que esteja vindo pela primeira vez em Nova Acrópole? Temos pessoas novas, sejam bem-vindos. Bom, já foi muito bem explicado a que esse projeto serve. Na verdade, juntamos duas coisas bastante interessantes e úteis. Eu já sonhava em fazer uma série de palestras que falassem sobre valores humanos. Quase que como se fosse um quebra-cabeça para montar um ser humano. E, além disso, houve a necessidade de dar um apoio ao nosso projeto Crianças para o Bem. Mas talvez vocês não tenham ideia do quão importante isso tem sido para mim. Eu espero que esteja sendo para vocês também. Nós temos a oportunidade de definir certas condições humanas. E ao defini-las, ao dar nome, não é à toa que tradições antigas falavam dessa magia de dar nome às coisas. Parece que você tem mais consciência delas, toma mais poder. Ou seja, nós vamos dar nome a um atributo humano que hoje, bom, a palavra tem estado um pouco em moda, mas a gente não tem ideia do poder que ela tem. Ao denominar, ao conhecer, vamos cada vez mais aprendendo a colocar em prática as ferramentas que estão na nossa caixinha de ferramentas humanas. Isso nos capacita tremendamente. Nós não sabemos os potenciais que nos foram dados quando viemos ao mundo. O que um ser humano pode? E ao remexer um pouco essa caixinha, vemos que somos um ser em construção e coisas maravilhosas que estão reservadas para nós. E particularmente essa virtude de hoje, que é a empatia, que surpreendeu mais ainda. Porque tem umas virtudes que elas têm dentro delas uma montoeira. Aliás, cá entre nós eu tenho a impressão de que todas elas se sintetizam numa só, que é a ideia do bem. Mas elas têm uma capacidade de conter um monte de elementos dentro dela. Eu não tinha ideia, por exemplo, que a empatia fosse uma chave de saída para grande parte, se não a totalidade, dos problemas de vida em sociedade
dos dias atuais. Não tinha noção quando eu comecei a pesquisar do quão ampla é a possibilidade de aplicação dela, do quanto ela é transformadora, do quanto ela abre portas para a gente ter uma mudança radical, não só individual, como também coletiva. Eu espero que vocês compartilhem comigo dessa boa surpresa, né? De conhecer a empatia e tudo que ela pode fazer por nós, individual e coletivamente. E a ideia que eu já passei para vocês, somos seres em construção. Vamos lá ver mais uma ferramenta? Vamos ver mais uma possibilidade? E de uma beleza tremenda. Honestamente, sem querer fazer propaganda enganosa, eu me emocionei muitas vezes nessa pesquisa. Achei belíssimo saber um pouco mais sobre a empatia. Bom, quem me conhece sabe que eu não começo palestra com outra coisa que não seja etimologia. Eu acho uma mania boa, porque é impressionante você perceber que na raiz da palavra já está dizendo o que eles queriam com ela. E que hoje o uso que a gente tem dela não tem nada a ver com a raiz. Você vai lá na origem, corre atrás do proto-indo-europeu. Vai lá, você percebe que tem um significado na palavra original, que é o que se pretendia dela. É o papel dela no mundo. E que hoje já não significa mais nada. Empatia ainda é uma palavra, digamos, não tão usual no nosso vocabulário. Mas uma amiga dela, que é a simpatia, essa foi esvaziada demais, gente. Eu fiquei surpresa. Simpatia o que hoje? Eu olhei para alguém e achei simpático. Significa que é uma pessoa extrovertida, sorridente, não é isso? Ou me deu uma simpatia por fulano, sei lá, fui com o jeitão dele. Olha, vamos e venhamos. É para todas as etimologias do mundo estarem rolando nos túmulos. Porque como as palavras não significam nada, né? Então, empatia vem disso aí, do em, que é colocar dentro, mas patos, que é paixão, sentimento, sofrimento. Ou seja, empatia teria a ver com se aproximar da paixão, do sentimento do outro. Muito parecido com a sua irmã, que é a simpatia. Tá? Simpatia, que vem do simpatia, eu ainda acho que a gente deveria chamá-la de simpatia até hoje, para separar dessa simpatia vulgar, que não significa coisíssima nenhuma. Tá? Simpatia é sim, com, unido a, mas patos, que é a mesma coisa, paixão, sentimento, sofrimento, etc. e tal. Mas é muito diferente, gente. Uma coisa é eu estar preocupada em entender melhor o mundo à minha volta, preocupada em entender melhor a posição das pessoas à minha volta, ser capaz de me colocar no lugar do outro. Isso é empatia. Eu cedo um pouco das minhas visões, dos meus preconceitos, esvazio um pouco a minha personalidade e me coloco no lugar do outro. Isso é a empatia. Outra coisa é a simpatia. Esse prefixo sim, parem para pensar em sintonia, em sincronia, significa uma fusão muito grande de tom, de cor, de tempo. E na simpatia a mesma coisa. Ela não é simplesmente eu me colocar no lugar do outro. É eu vibrar junto com o outro como se fôssemos uma pessoa só. Já é um nível de fusão de identidades que está alguns passos adiante da maturidade da simples empatia. Sirihan, que é um filósofo que eu gosto muito, ele costumava dizer que o amor é a recuperação da unidade na multiplicidade. Como se fosse um grande quebra-cabeça, duas peças eu juntei, agora elas são como se fosse uma só. Elas vibram num nível de união profunda que são como se fosse uma só. Isso é a simpatia. Tá? Isso eles chamavam de um sentimento simpatético. Platão ele fala disso numa ocasião, um diálogo que, se não me engano, era o banquete. Desculpem, mas na minha idade, são 26 diálogos. Qualquer ideia que surge na minha mente pode estar em 26 lugares ao mesmo tempo. Mas eu desconfio que era no banquete. Ele diz que tem certos amantes que o grande desejo deles seria chamar Vulcanos, o deus construtor, para poder juntar, fazer com que as suas almas sejam como se fosse um serralheiro, fossem fundidas numa só. O grande desejo deles é que Hefestos aparecesse e fundisse as suas duas almas em uma. Isso é bem parecido com a ideia da simpatia. É uma união tão profunda que é muito difícil que se dissocie, mesmo diante da morte. Aí acreditem ou não. Estamos falando em tradições, a experiência de cada um. Eu sei que não é uma experiência comum ver isso, alguém que chegue a esse nível de união. Mas você vai ver, por exemplo, já falei 1 milhão de vezes, aqueles que assistem
as minhas palestras no YouTube devem conhecer isso, que eu adoro o Khalil Gibran. Todo mundo já sabia disso, né? É novidade para alguém? Eu gosto muito de Khalil Gibran. E tem uma passagem de Khalil Gibran falando à mulher da sua vida, sua grande inspiradora, que era Mary Elizabeth Haskell. Ele diz o seguinte: eu sou um sujeito um bocado teimoso, Mary. Tem duas coisas que ninguém nunca vai ser capaz de me convencer. Primeira, de que eu não possuo uma alma imortal. Segunda, de que a minha alma possa ser separada da tua. Isso é simpatia violentíssima. Então a simpatia seria um grau, simpatia violenta é uma coisa que parece que não combina, né? Mas é. Ou seja, a simpatia é um grau bem elevado, bem além da empatia. Mas a empatia em si já é uma coisa genial. E a gente vai se concentrar bastante nessa ideia. Porque ela não é uma coisa tão simples, colocar-se no lugar do outro. Tem muito detalhe nisso. Eu, inclusive, tive a curiosidade de trazer para vocês várias pesquisas que têm sido feitas dentro da neuropsicologia, dentro das neurociências em geral, onde você conecta a mente de uma pessoa no computador para poder ver os estímulos, o resultado que os estímulos externos geram, para perceber quando existe um resultado significativo de uma emoção empática, de uma percepção empática. Enfim, tem muita coisa interessante já feita em torno disso. A filosofia se interessa por qualquer coisa e toma daí um aprendizado de vida que seja útil. E eu gostei muito de ver essas pesquisas. Achei sensacionais. Então vamos lá. Existe um cidadão, que talvez você já tenha ouvido falar dele, que se chama Plotino. Era um neoplatônico, um grande sábio. E ele deixa uma obra que é chamada Enéadas. É bem ele que deixa, um discípulo seu, Porfírio, que compila os seus ensinamentos e faz uma obra chamada Enéadas. E Plotino fala nas Enéadas sobre algo muito parecido. Na verdade, ele usa a palavra simpatia. O que ele fala é mais simpatia mesmo, a chamada simpatia, mas que também tem muito a ver com a empatia. Mas de um nível que me impressionou muito. Ele diz o seguinte: olha, uma das coisas fundamentais para que a gente aprenda simpatia é ver o papel do sol, o compromisso eterno que ele tem com a vida, o quanto ele se consome em prol da vida em todo o sistema. Através da energia que emana dele, através da luz que emana dele, tudo é sustentado, essa relação vital que ele tem com a mais minúscula partícula que necessita dele para gravitar à sua volta, para aquecer-se, para começar a suscitar algo da vida orgânica. O Sol é simpático com todos os planetas do sistema. E ele ainda vai mais adiante, ele diz: o universo inteiro, o chamado cosmos, ele é todo conectado por relações de simpatia. Ou seja, tudo colabora com tudo. Vocês têm visto por aí que hoje está sendo muito discutido, por exemplo, como é que numa floresta as árvores estão todas entrelaçadas a nível de raízes, de tal maneira que uma pode ser alimentada por várias outras naquele bosque. Existem relações que também são relações simpáticas. E ele diz: existem coisas muito parecidas entre os planetas. Eles se sustentam, eles se apoiam, eles se relacionam, eles fazem trocas de energia. Existe aí todo um conjunto de relações. E quando um ser se insere conscientemente dentro desse conjunto de leis, de relações que amarram tudo com tudo, ele começa a ter em si a potência do todo. E o todo se enriquece com a potência dele. Imaginem vocês uma frase sufi, do sufismo, que diz o seguinte: uma mão é uma coisa maravilhosa. Uma mão tem capacidade de fazer uma apreensão de precisão, que tornou o homem artista, que tornou o homem construtor de coisas minuciosas, cientista, tudo mais. A mão é um aparato maravilhoso. Mas o que poderia essa mão se ela estivesse isolada do corpo ali no chão? Ainda que estivesse viva, com movimentos, mas isolada do corpo, o que ela poderia? Quando ela trabalha ligada ao corpo sistemicamente, de tal maneira que o bem do todo é o bem dela e ela colabora para o bem do todo, ela é capaz de pintar uma Mona Lisa. Ela é capaz de esculpir um Davi, uma Pietà. Ela é capaz de descobrir cura de doenças terríveis. Ou seja, essa mão, ela apoia uma série de criações humanas, viabiliza uma série de criações humanas. Ela torna o homem grandioso, unida ao todo.
A potência do todo a apoia. E ela agrega a potência do todo. E o que é que Plotino dizia dessa maneira tão peculiar? É complicada essa parte da Enéida. Bem complicada, que ele vai dizer o seguinte, que todos os seres no universo manifestado têm esse laço sistêmico. E que quando se torna consciente dessas leis que relacionam tudo com tudo, que são relações de simpatia, ele começa a ter em si o poder do todo. Existe um filósofo que fundou a Nova Acrópole, que é o professor Jorge Ângelo Braga, que ele dizia que o homem com Deus é maioria. É mais ou menos uma expressão da mesma ideia, simplesmente chamando essas leis, esse jogo de relações, com o nome de Deus. Se você está conectado conscientemente com todo, o poder do todo flui para você. E você é capaz de influenciar o todo com as suas características. Dá um novo tom, dá uma nova direção. E aí ele vai falar de uma coisa que não é estranha para quem estuda filosofia antiga, sobretudo filosofia oriental, que através dessas relações, aquilo que hoje a gente conhece como magia, que na verdade não é magia coisa nenhuma, é magna ciência. A magia nada mais é do que uma lei que a gente ainda não conhece, mas é lei do mesmo jeito. Vocês sabem, não preciso dar esses exemplos óbvios, que na Idade Média a eletricidade seria magia, e no entanto a gente sabe que há uma lei por trás disso. Existem muitas outras coisas possíveis, cujas leis a gente ainda não vê. Então dizia que os princípios de magia avançada, que te conectam e te dão poder sobre o universo, são totalmente apoiados nessa ideia da simpatia. Inclusive a chamada mantique, que é a mântica, que é o poder de conhecimento de coisas distantes, é o poder de previsão de coisas que vêm no futuro. E diz que tudo isso está exatamente relacionado com a ideia de reconhecermos a nossa ligação com tudo. Quando isso se torna consciente, o nosso poder é fora do comum. Quando você trabalha a favor das leis, quando você se conhece, se reconhece como parte das leis do universo, elas te reconhecem como seu criador e trabalham para você. Isso é bem interessante e clássico, não vou entrar muito nesses detalhes, mas eles diziam que a simpatia é um poder fora do comum. É você se sentir parte do todo, portanto o poder do todo flui para você, em diversas dimensões. Então vocês estão percebendo que a gente não conhece essa palavra. O que a gente chama de simpatia não tem nada a ver com isso. Aliás, vocês lembram, alguém aqui teve a oportunidade de assistir alguma coisa no nosso canal ou presencialmente sobre o Kybalion? Alguns conhecem, né? Uma das coisas fundamentais, qual é o fundamento de Hermes Trismegisto? Ele falava disso claramente, são duas coisas. Primeiro, fazer com que as pessoas percebam que tudo está relacionado por leis, e segundo, que elas percebam que essas leis têm um legislador e relacionem os dois mundos. Ou seja, o plano das ideias, o plano do legislador, com o plano das coisas que são regidas por essas leis. Então, essas relações nada mais são do que leis. E quando o homem as reconhece, ele tem o poder do todo fluindo para a parte. E daí nasceria a tal da mantique ou mântica, daí nasceria o poder da simpatia. Olha, não é brincadeira, vocês vão ver gente para tudo quanto é canto do mundo falando isso, inclusive a alquimia medieval, por exemplo. Que da simpatia vem poder. Mas muito menos do que isso, mas que também dá muito poder, é a nossa querida empatia. Vamos falar sobre ela. Bom, e é uma coisa interessante que eu não falei, pulei, que o Plotino também fala nessa parte da Enéida. Ele dizia, porém, um sábio, ele não quer saber desse tipo de magia, que usa as coisas, que adquire poder para obter coisas, para realizar intentos ou desejos. Um verdadeiro sábio, o interesse dele é em conhecer profundamente as coisas, contemplá-las profundamente, porque ao contemplar e entender o sentido das coisas, ele cria um status de criador. Ele pode inserir novos elementos no cosmos que ajude esse cosmos, como grande máquina, a funcionar melhor. Ou seja, o sábio não se interessa em ter magia. É engraçado, né? Porque a gente tem essa concepção. Sábio como aquele figura do mago Merlin, com aquele chapéuzinho, com aquela varinha de condão. O sábio não tem interesse em magia, ele tem interesse em contemplação profunda, reflexão e compreender as causas últimas das coisas, para colaborar com essas causas últimas.
agregando elementos que possam fazer com que o cosmos talvez engraxe as suas engrenagens, funcione melhor. Talvez um pouquinho de graxa nas engrenagens do cosmos já valha a existência de um sábio. Ele se preocupa para isso. Porque existe uma coisa curiosa no sábio. Ele não quer mais nada para si. Ele já tem uma identificação consciente com o cosmos. Ele não quer ser servido, ele quer servir. Isso dizia Plotino. Maior de todos os poderes, maior do que qualquer magia, é o poder da contemplação, da compreensão profunda, da reflexão que chega às causas últimas das coisas. Da existência do homem, da existência do universo, da existência das leis. Continuando. Isso dá uma excelente palestra. Um dia ainda vou falar para vocês, se alguém não passar na minha frente, ainda vou falar para vocês sobre as Enéidas de Plotino. Perdão, as Enéadas, estou confundindo Virgílio com Plotino. As Enéadas de Plotino, que a Eneida eu já fiz, inclusive, está no YouTube. As Enéadas de Plotino, embora complexas, têm mensagens maravilhosas. Bom, então vamos lá. Empatia é relacionada a bondade, amor e maturidade. Isso é bem interessante. Vocês vão perceber que quando se percebe bondade em alguém, é muito mais fácil você querer ver o mundo através dos olhos dele. Você tem muita mais facilidade quando você percebe bondade em alguém, em querer se colocar no lugar dele. Gera já uma afinidade prévia. A bondade abre portas, sempre. E da mesma maneira, quando alguém quer te compreender e você sente bondade nessa pessoa, também você abre as portas mais fácil. Também tem profunda relação com o amor, porque o amor é exatamente a função de recuperar a unidade perdida. O amor é uma força de fusão do universo. Portanto, a empatia trabalha, é uma habilidade que trabalha para o amor. Abre portas. O amor e a bondade abrem portas para que a empatia se realize. E a maturidade, vocês vão ver que é fundamental. Maturidade é um negócio que dava uma palestra. Não vou fazer, mas que dava. É a obra em amarelo dos alquimistas. Maturidade é quando você, além de já ter sedimentado um certo grau de bondade e de amor, você quer ajudar, mas quer saber como essa ajuda pode ser eficaz. Você não faz as coisas aleatoriamente. Tá? Você não cria um karma de tornar o outro dependente de você. Você não generaliza as necessidades dos outros. Ou seja, maturidade é: eu tenho amor, eu tenho bondade e agora eu sei como distribuí-lo. Eu sei quais são os melhores canais. Diz que para ser empático o cidadão tem que ser maduro. E nós vamos ver um pouquinho disso já já. Fundamental na vida social sadia. Como é que vai viver em sociedade se eu não sou capaz de me colocar no lugar do outro? E hoje dificilmente somos. Eu parei para pensar, gente, qual é a virtude que faz, qual é a habilidade que faz com que a vida social seja tão caótica? Qual delas nós carecemos mais profundamente? Eu cheguei à conclusão que provavelmente é a empatia. E vocês vão ver como ela é um gatilho para um aumento de qualidade de vida individual e social, que é uma coisa de louco. Provavelmente é a empatia, aquilo que mais nos falta. Tá? E ela combate a postura de que tudo é meio. Já vou falar sobre isso também. Immanuel Kant, que é um grande filósofo, ele dizia: é imoral aquele que pega o ser racional e o coloca como meio. Vocês entendem o que é isso? Eu estou com fulano por quê? Porque fulano ganha muito bem, ele vai me dar status social. Ou eu quero fazer amizade com ciclano porque é rico, vai que ele me arruma um emprego. Você está pegando o ser humano como meio para um interesse egoísta, e não como fim em si. Ele dizia: isso é extremamente imoral. E a empatia, quando você olha para alguém e diz: eu quero entender essa pessoa, quero me colocar no lugar dela e me colocar no contexto onde ela está vendo o mundo. Necessariamente ela é meu fim. Você não vai chegar e dizer: vou ter uma compreensão profunda dessa pessoa porque eu quero usá-la. Porque não vai conseguir. Aliás, o egoísta não é profundo. O máximo que ele vai fazer é rastrear os gostos dela para depois fazer um telemarketing e querer vender bobagem. Ou seja, para fazer alguma abordagem baseada em interesse. Mas profundo ele não vai ser. Eu acho engraçado quando às vezes as pessoas dizem: tá certo esse tipo de preocupação. O Google está rastreando você. O Google sabe tudo sobre você. Eu falo:
Ah, eu vou perguntar para ele, que nem eu sei tudo sobre mim mesmo. Se o Google sabe, eu vou agora mesmo perguntar para ele. Tanto trabalho e ele já está sabendo. Enfim, a empatia, ela faz com que necessariamente o outro seja um fim e não um meio. Eu estou interessada em você. Algumas civilizações do passado tinham isso como cumprimento, gente. Formas diferentes de dizer isso. Eu olho para você e te digo, eu te vejo. Eu não estou olhando para você pensando na conta do supermercado, ou pensando o que eu tenho que fazer depois, esperando que você fale rápido, porque eu tenho mais coisas para fazer. Ou pensando se você tem alguma coisa que me interesse, se pode me beneficiar alguma coisa. Não, eu te vejo. Eu estou vendo você e você é um enigma. E eu estou realmente interessada em penetrar no mistério que é você. Você vai me agregar coisas que mais ninguém pode agregar. Como dizia Marco Aurélio, o filósofo. A morte de um único ser humano me empobrece, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual vou deixar de travar contato. Portanto, eu não quero perder essa oportunidade. Você tem um mistério que eu quero conhecer. Eu quero conhecer o seu mundo. Nunca me esqueço, claro, que isso é só, estou colocando como um exemplo, gente. Não estou colocando nada como verdade absoluta. Mas como exemplo, me pareceu muito interessante. Uma ocasião que eu via um escrito da tradição tibetana, que eles têm muito hábito de falar sobre a morte, eles diziam o seguinte, segundo a visão deles, que é nosso tempo na Terra, que são reencarnacionistas, né? Nosso tempo na Terra, entre uma vida e outra, nós ficaríamos 10 vezes mais num prazo de descanso, que eles chamam de Devachan. E que esse prazo de descanso é como se fosse um sono sem sonhos, onde nós retomamos as energias, sonhamos com tudo que é agradável para nós, mas no fundo estamos sozinhos. Ou seja, que se você vive 70 anos, 700 é Devachan. Ou seja, qual é o tempo para você estar realmente com os outros? É esses 70 aninhos. 700 você vai estar sozinho. Se você contabilizar aí num certo tempo, sei lá, 10 encarnações, 20, você vai ver como é raro o momento de eu realmente estar com vocês, segundo a visão deles. Vocês não são ilusões da minha mente, vocês realmente estão aí. É um privilégio. Eu tenho à minha volta um monte de mistérios. Isso é um privilégio que, segundo essa visão, é extremamente raro. É 10% do tempo total da nossa evolução, onde você realmente está com os outros. Eles não são fantasias tuas, são seres reais. E a gente não os vê? Não é curioso isso? Eu te vejo. Eu ainda acho que esse seria o melhor cumprimento do mundo. Eu te vejo. Eu não estou te cumprimentando só porque, sei lá, você segurou a porta do elevador. Tá bom, obrigada, mas eu te vejo. Isso é o fundamental. Não é o que você pode me servir, que eu respondo educadamente com um obrigada, mas o mistério que você me oferece. Eu estou te vendo, estou registrando a sua presença. Imagina se fôssemos assim, será que teria solidão? Estamos o tempo todo cercados de pessoas extremamente interessadas em nós. Continuando, uma das coisas que se percebe, se fala hoje, porque hoje esse assunto está voltando à moda, é a quantidade de profissões, mas que vivem crises por não dispor de empatia. Porque a empatia é uma ferramenta útil para todos, mas parece que tem certas profissões que hoje, sem ela, estão entrando numa crise que é um buraco sem fundo. Como, por exemplo, cita-se a arte. A estética é empatia. É você se colocar dentro das coisas e perceber a beleza que existe dentro dela a ser revelada. Um pintor nunca é a mesma coisa que uma pessoa simplesmente que bate uma fotografia, embora a fotografia também possa ser arte. Mas um pintor, ele vê mensagens que esse objeto não transmite de fora, transmite de dentro. Ele revela numa paisagem um pouco do segredo das coisas que estão ali. Ele não coloca só a aparência, ele revela um pouco da essência. De tal maneira que, não sei se isso já aconteceu com vocês, de ver uma pessoa, um bom pintor pintando um quadro, e você olha para a paisagem e não está vendo nada daquilo, você olha para o quadro dele, é exatamente a mesma paisagem, mas ele está mostrando coisas que você ainda não é capaz de ver, porque não tem empatia suficiente com aquela árvore, com aquela paisagem, com aquela pessoa retratada. Ele está trazendo alguma coisa de dentro para fora. Vocês percebem quando olham uma Mona Lisa, que aquilo ali, se alguém batesse uma 3x4 como era o nome dela? Mona Lisa Deus Giocondo, não é isso? A Mona Lisa Deus Giocondo não seria nunca igual ao quadro de Leonardo.
que você veria só uma casca, mas Leonardo era empático. E através da empatia dele, ele te revela muito mais do que uma mera aparência. Ou seja, a empatia para um artista é vital, porque senão ele é um mero captador de aparências. E isso hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, seria um pouco inútil. Então, a empatia na arte é que vai dar a ela a qualidade, a capacidade de nos tocar, a capacidade de transmitir alguma coisa. Acontece que nós vivemos um momento histórico onde as pessoas até preferem que ela não transmita, que a arte não transmita nada. Sabe por quê? Porque há medo da profundidade. Vocês não percebem isso, não? Medo que alguma coisa te puxe muito para dentro, porque às vezes a gente não quer ver. Então você quer a música, você quer a arte como um mero entretenimento. Você quer o quadro para combinar com o sofá, mas não para te puxar para dentro. Isso é doloroso, isso assusta. Hoje mesmo eu vi uma coisa curiosa na internet, não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ver, que uma poesia minha, eu gosto de escrever poesia, uma poesia minha foi musicada, está sendo cantada pela Zizi Posse. E eu vi algumas pessoas comentando, não, a letra é muito complicada, gosto de coisa mais leve. Eu achei isso muito interessante, engraçado. Não, faz pensar demais. Eu achei bem curioso. Não estou dizendo que aquilo seja uma obra de arte, eu só peguei como um exemplo. Me aconteceu hoje, eu estou sempre observando as coisas para tirar delas um sentido. Tá? Então, o verdadeiro artista tem que ser empático, ele vê as coisas por dentro. Ele tem profundidade e mergulha na profundidade das coisas. Senão, ele é um mero retratador de aparências, e isso uma máquina fotográfica faz bem melhor. Né? Pulando um pouco esse segundo item, nós vamos voltar lá. Um psicólogo que não é empático, como é que faz isso? Como faz? Essa capacidade de deslocar da sua personalidade, esvaziá-la e entrar dentro do mundo do outro. Nós tivemos um professor em Nova Acrópole, que já é falecido, mas ele trouxe Nova Acrópole para o Brasil, o professor Michel Echenique Zaza. Eu era uma garota meio atrevida, cheguei na escola com 24 para 25 anos, e eu via que quando as pessoas perguntavam para ele alguma coisa, ele ficava numa postura engraçada, ele fazia mais ou menos isso aqui. Eu ficava pensando, o que ele está fazendo? E atrevida como era e sou hoje, até hoje ainda sou, fui lá perguntar para ele. Fui mesmo, na cara dura. Professor, quando as pessoas perguntam alguma coisa para o senhor, fica fazendo o quê? Fica tentando lembrar o que foi que aconteceu, tentando relacionar com alguma coisa que o senhor sabe. Ele falou para o cara, não. Ele tinha um jeito assim bem engraçado de falar, não, eu fico só esvaziando a minha mente. Só isso, só esvaziando. Para ver, para sentir o que a pessoa está falando a partir dela e não a partir do que eu penso. Fico só esvaziando a minha mente. Confesso que eu fiquei um pouco chocada com essa resposta. Eu levei muitos anos para entendê-lo. Esse vazio, para você ficar totalmente perceptivo ao outro, uma capacidade muito profunda de empatia. Bom, um médico também é a mesma coisa. Acho que alguns de vocês já devem ter passado pela experiência de um mal profissional, que existe em todas as profissões. Não estou querendo desmerecer a profissão médica, longe de mim, mas um mal profissional que você chega na frente dele, fala os sintomas, ele não olha para você, ele abre aquele DEF, tal coisa, toma tal coisa, próximo. Ou seja, nada, você sabe que uma doença em dois seres humanos diferentes são duas doenças diferentes. Deixa eu ver quem é você, para ver como se aplica isso a você, como isso está acontecendo em você. Seja um médico, não ser empático é uma crise dentro da profissão muito grande. E às vezes, dentro de profissionais de saúde em geral, inclusive falaremos sobre isso mais adiante, isso vem por querer se poupar da dor. Porque entrar em cada pessoa doente ou sofredora que está diante de você significa carregar essa dor com você. Se você não sabe reciclá-la, se você não sabe integrá-la como generosidade, por você ter tirado uma lágrima que seja daquela dor, ter atenuado pelo menos um pouco daquele sofrimento, você não sabe transmutar isso na alegria de ter feito diferença, daqui a pouco você não suporta. É muita dor para sair carregando pela vida. Então exige muita empatia. Advogados, nossa, como? Entender aquela pessoa que está diante dele, o que é realmente que ela quer. Qual é realmente o nível de responsabilidade que ela tem ou não tem, o quanto está consciente daquilo. Qual é a noção de justiça que ela tem ou não tem, o que ela está exigindo.
Será que ela sabe realmente o que é bom para ela? Está considerando o lado do outro? Ou seja, advogado lida com justiça, como é que não vai ter empatia? E por aí vai, vocês seriam capazes de falar mais umas 30 profissões, porque na verdade são todas. Mas quantas vezes já vivemos a crise de procurar um profissional desses e ele não tem nenhuma capacidade empática, nem olha para você. Gente, eu sempre conto uma história, vocês vão dizer, ela está mentindo, a história de pescador, mas é verdade. Meninos, eu vi. Muitos anos atrás, muito antes de eu fazer curso de oratória, porque eu já dei aula de oratória durante muito tempo, eu fiz um curso de oratória como aluna. No trabalho, eles lá colocaram todo mundo para fazer. De vez em quando, até hoje, ainda tem essa mania. Contratam um profissional e botam a gente lá para fazer. Sou uma voluntária, como todo mundo em Nova Acrópole, todos têm os seus empregos, de vez em quando tem que passar por esses contratempos. Né? A pessoa que ensinava, tá bom, as técnicas eram bonitinhas, quadradinhas, ela dizia, não olhe nos olhos do público. Explicitamente. Os olhos dos públicos vão trazer muitas impressões que vão te desestabilizar, vão te desconcentrar. Não olhe. Se você olhar para um ponto, eu me recordo perfeitamente disso. Se olha para um ponto entre as sobrancelhas, a pessoa que está sendo olhada tem a impressão de que você está olhando para ela. Você está vendo que eu não estou olhando para você? A pessoa tem a impressão de que você está olhando para ela e ela não te perturba. Eu falei, meu Deus do céu, como é que você vai saber o que as pessoas estão precisando? Se você tem medo dos olhos delas? Mas isso assim dado como lei, gente, por escrito, em apostila. Falei, olha, não é brincadeira não. A coisa é feia, como os seres humanos querem evitar os seres humanos de todo jeito. Você percebe que por trás de tudo isso, inconscientemente, existe um egoísmo fatal, ferrenho, um isolamento onde cada um se preocupa com o seu mundo. E esse isolamento, às vezes, se processa no meio de uma multidão. O cidadão está no meio da Avenida Paulista e está isolado. Então, são muitas as apresentações da falta de empatia no nosso momento histórico. E muitas as consequências também. Bom, como falei para vocês, peguei um pouco de neuropsicologia, neurociências em geral. E o que esses estudiosos dizem? Eles falam uma série de coisas muito interessantes. As pesquisas aí são excelentes. Eles dizem o seguinte, que a empatia é uma espécie de inteligência emocional requintada. É um ser humano que tem a maturidade suficiente para despir a sua própria personalidade e entrar no outro absolutamente em branco, capaz de ver o outro, sentir o outro a partir do marco emocional, das referências emocionais dele e não de outras pessoas. Parece um negócio meio, o que diabo é isso? Vou contar para vocês uma experiência que eu vivi. Meninos, eu vi mais uma vez. Muitos anos atrás, eu, em Nova Acrópole, já fiz tanta coisa nessa escola, eu inventei que eu ia criar um abrigo para crianças carentes. Eu dava aula numa cidade, que era Valparaíso de Goiás, havia muita necessidade disso, lá fui eu. E nós fizemos aí um bom trabalho, durou muitos anos, depois por algumas circunstâncias, nós acabamos, depois de criar as crianças que estavam lá, encerramos o trabalho, por uma série de dificuldades. Mas eu criei isso e vivi muito tempo ligada a isso. Era muito impressionante, gente, e me ensinou muita coisa. Porque eu ia para o conselho tutelar pegar essas crianças para levar para o nosso abrigo. Era um abrigo bem pequenininho, a gente tinha no máximo 10 a 12 crianças. Chegava lá, às vezes a criança tinha sofrido estupro por familiares, tinha sofrido as coisas mais loucas. E você via aquele pai, aquela mãe, aquele tio, você encontrava com eles lá no conselho tutelar. E essas pessoas viravam para o conselheiro e falavam o seguinte, mas doutor, não sei o que o senhor está vendo de errado nisso, todo mundo faz. Eu sofri isso do meu pai fazia isso com a gente e o pai dele fazia com ele. Isso é normal, doutor, isso acontece, todo mundo faz. E você via que não tinha uma gota de mentira, gente. Aquele realmente era o mundo dele. Foi ali que eu entendi a diferença que existe entre duas coisas, imoralidade e amoralidade. Imoralidade, você sabe que tem um código, você o entende, sabe da necessidade dele e o atropela. A moralidade é, não existe esse código no teu mundo. Teu marco emocional está em outra latitude. E se você não entra aí, é extremamente injusto você julgar esse cidadão pelos padrões de uma sociedade de classe média que não conhece isso.
Aí isso vai para a mídia, o monstro fez tal coisa. Olha, no mundo dele, isso não é monstruosidade. Isso é rotina. Eu vi, ninguém me contou. É uma rotina e não tem uma gota de sentimento de culpa. Eu sofri, todo mundo faz, isso é normal, doutor. E a gente não tem empatia de entrar no marco emocional dessa pessoa, para saber do que ela está falando. E julga segundo valores que não são os dela. Como é que vamos ter justiça desse jeito? Vocês entendem isso ou vocês acham que eu estou louca? Isso foi uma experiência que eu vivi. E isso me marcou muito. Para tentar entender essa questão do centro do outro, onde está localizado. Não julgá-lo a partir dos meus valores. Isso definitivamente não é justo. Tá? Enfim, empatia é uma espécie de inteligência emocional requintada. Você é capaz de sentir o mundo do outro, mais do que compreender racionalmente. Você é capaz de sentir o mundo do outro. As posições, as coordenadas, onde ele está posicionado dentro desse mundo, de onde ele veio, para onde ele pretende ir. Ou seja, você abre mão do teu mundo e se coloca ali dentro com toda a pureza, com vontade de entender. Uma predisposição forte para entender e não para criticar. E diz que é indispensável educar para isso. Uma coisa que é super interessante, que eu vou mostrar para vocês ainda há pouco, foram feitas pesquisas e mais pesquisas, com amostragens de tudo quanto é jeito. E a percepção que eles têm é que todo ser humano tem uma predisposição empática. Em diferentes graus de consciência, mas tem. Não sei se vocês já ouviram falar, por exemplo, ou já viveram, eu já vivi isso, tive duas filhas, o choro reflexo de um bebê. Bebê pequenininho, acabou de nascer. Vocês já viram? Quem viaja em avião e tem vários bebês vê muito isso. Não é não? Começa a chorar um bebê lá atrás, daqui a pouco todos os bebês do avião estão chorando. Sabe o que é isso, ainda que não haja nenhuma consciência clara? Aflição pela aflição do outro. Isso é um tipo muito incipiente de empatia. Você pega isso, desenvolve os atributos, faz se tornar cada vez mais consciente, faz um bom trabalho de educação, você pode pegar a partir do ponto em que aquele ser humano está e desenvolver essa capacidade. Isso faria uma diferença enorme, gente. Já está dentro de nós como potencial. Desenvolvido a níveis diferentes. Às vezes nada desenvolvido. Às vezes até desenvolvido ao contrário, nós vamos ver isso. O marco de referência interno do outro, como eu falava para vocês, é fundamental, que é exatamente a história que acabei de contar. Os parâmetros, o mundo, como ele vê esse mundo, que pode ser radicalmente diferente do nosso. A ausência de julgamento, se você entra com uma pré-crítica, com pré-julgamento, você não vai ver nada. Você vai distorcer tudo. E a maior parte das premissas que a gente tem impedem uma boa empatia. Às vezes, premissas bem intencionadas já estão dentro dela certos julgamentos. Quer ver uma delas? Não faça com os demais aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Ou dê aos demais aquilo que você gostaria que dessem a você. Está errado, isso não é empático. Tem certas coisas que eu gostaria que me dessem, que seria um inferno para outras pessoas se elas ganhassem isso. Ou certas coisas que se fizessem comigo não faria grande diferença e para o outro seria um inferno. Não faça o outro que não gostaria que fizesse com você. Olha, você tem gostos e desgostos, repulsas e atrações que às vezes não tem nada a ver com o outro. Às vezes uma coisa que para você é um desastre, para o outro pode ser até agradável. Isso não é válido. Tem que entrar no mundo do outro e entender o marco, o referencial interno que ele tem, e a partir daí o que é agradável e o que é desagradável. Porque às vezes até tentando agradar, ferimos. Por quê? Porque julgamos tudo a partir do nosso mundo. Isso em geral é superficialidade, porque não conhecemos nem o nosso mundo profundamente. E, portanto, não sabemos julgar o do outro também. Isso aí daria outra palestra, definitivamente. Se eu começasse a dizer para vocês que vocês não conhecem o seu próprio marco emocional, não sabem exatamente o que os faz mais felizes, não sabem exatamente o que é a felicidade para vocês, não sabemos exatamente o que mais nos relaxa, o que mais nos dá plenitude. Temos um julgamento superficial de nós mesmos, que dirá do outro. Mais uma vez, aquela frase que eu sempre falo para vocês, quanto mais dentro, mais fora. Tá? Quanto mais autoconhecimento, mais fácil ter essa capacidade, essa habilidade empática. Tá? Conte.
Então, uma das coisas que a gente percebe, vários estudos falam sobre isso, se nasceu um negócio chamado civilização humana, em algum momento, quem foi, a quem a gente deve o grande mérito da civilização humana ter nascido? Empatia, senão não dava, não dava. Por que que uma pessoa que era um caçador-coletor autônomo, que vivia pela floresta tranquilão, iria se juntar com os demais se os outros só querem explorá-lo? Não querem agregar valor nenhum. Valor sentimental, somatória de esforços. Não teria, estava um caçador-coletor vândalo batendo perna pelo mundo até hoje. Não teria cola, não teria grude, não teria poder de agregação. Se num determinado momento alguém não olhasse para o outro e dissesse, eu posso te ajudar. Se a gente estiver juntos, talvez os dois vivamos melhor. A empatia foi o grude da civilização. E quando não tem grude, o que acontece? Ela começa a desagregar. Nós vivemos um momento que tem uma carência de empatia fora do comum e está desagregando, está descolando. Está descolando para todos os lados. As mínimas diferenças hoje são suficientes para que as pessoas se separem, ou não. Vocês não estão percebendo isso? A turminha da minha idade aqui. Vocês não estão percebendo que no tempo que a gente era garoto, o pessoal torcia por um time, outro torcia por outro, e isso era uma boa, e hoje tem gente que se mata por isso? Vocês não estão percebendo que hoje uma diferença de cor de cabelo de uma pessoa já é suficiente para ser ridicularizada? Uma vez, muitos anos atrás, nós fizemos uma festa folclórica no Eixão, Nova Acrópole fez. E convidamos um grupo de capoeiristas do Guará. Pessoal, o grupo de capoeiristas da Asa Norte, que a gente não sabia nem que existia, queria bater neles, porque estavam fazendo capoeira na Asa Norte. Sabe o que significa isso? Você mora na Asa Norte, eu moro no Guará, é suficiente para que a gente seja inimigo. Você não acha isso curioso? Daqui a pouco você, sei lá, mora de um lado de um bloco, eu moro no outro, nós já somos inimigos. Ou você mora nos números pares e eu nos ímpares. Tudo que separa tende a preponderar, esse é um negócio impressionante. Nós vivemos uma sociedade que sofre de uma falta de empatia tremenda. Se empatia liga, essa é uma das razões pelas quais a gente está desligando. Quantas vezes a gente olha para o outro e diz, eu te vejo. Uma vez uma pessoa, que inclusive está presente aqui, não vou dizer nomes para não inibir, uma pessoa me falou que quando ela ia pegar o carro, que vinha um menininho pedir moeda, nem sempre ela tinha moeda para dar. Mas ela olhava bem nos olhos dessa criança e dizia, hoje eu não tenho, filho. E ele saía feliz a beça, porque às vezes queria mais um olhar do que uma moeda. Eu falei, será que é verdade? Saí observando, não é que é mesmo? Você pega, pode ser uma quantidade até grande de dinheiro, joga em cima dele, vira as costas. Tá bom, ele vai gostar do dinheiro, mas vai se sentir humilhado. É doloroso. Olhar nos olhos dele, ainda que você não tenha nada. Ô filho, hoje não vai dar, mas eu estou te vendo, você existe para mim. Eles saem satisfeitos, saem alegres, saem com uma autoestima melhor. Já testei muitas vezes, isso é muito interessante, o ser humano não sabe o quanto ele carece disso. Eu te vejo. A gente sai dizendo isso para quem? Dizendo mentalmente, para quem? Não vemos ninguém, não vemos nada. Vocês têm na memória, nesse momento, a face de algum desconhecido que vocês viram no dia de hoje? Ninguém, né? Uma massa anônima que passou e foi embora. Talvez você nunca mais encontre essas pessoas. Talvez alguma delas tivesse alguma coisa a agregar e você a agregar a ela. Nem vi, nem olhei. Eu não te vejo. É a máxima com que a gente sai para a rua. Então, é uma habilidade que gera o comportamento altruísta e a sociedade verdadeiramente humana. Sociedade verdadeiramente humana, e não um bando predador, que se bobear um come o outro. Sociedade verdadeiramente humana é fundamentada em cima da empatia. E é uma predisposição latente em todos. Agora, o que é curioso, e aí vem estudos falando sobre isso, a tendência é diminuir. E, às vezes, o incentivo cultural à diminuição da empatia. Cuidado, não confie em ninguém, não olhe para os lados, não fale com estranhos, não sei o quê. Existe uma tendência cultural que nos intimida a todos, nos coloca num tipo de pânico coletivo, sempre achando que está sendo ameaçado por todos os lados, e o tempo todo tentando evitar o outro.
Quanto menos os outros, se não falarem contigo, melhor. Eu me recordo que uma vez, isso são experiências, gente. Filósofo é um bicho chatinho. Para onde ele vai, ele está recolhendo experiência. Uma vez eu estive num país europeu e eu achei isso curioso. Por incrível que pareça, no Brasil a gente ainda não tem muito isso, pelo menos não vejo. Eu queria perguntar uma informação para uma pessoa, o fato de eu me virar para ela fazia com que ela fizesse uma curva assim e afastasse de mim. Eu não conseguia perguntar para ninguém o caminho para algum lugar, porque era só virar para a pessoa para falar que ela fazia uma curva e desviava de mim. Tive que sair andando um tempão para procurar um guarda, que não fugiu de mim. Se fugisse também era o fim da picada, né? Aí o guarda teve coragem de me responder como é que eu fazia para chegar em tal lugar. Não tinha naquela época ainda o Waze, que é mais uma invenção para a gente não precisar perguntar nada para ninguém. Não é isso? As pessoas faziam uma curva, era engraçado aquele movimento, a física mecânica tinha que estudar aquilo. Era só elas sentirem que você virou olhar para elas e elas faziam assim, tchum. Um movimento muito curioso, né? E existe todo um processo cultural incentivando a isso. Evite o outro, não veja o outro, ignore o outro. O outro é ninguém. Enquanto a predisposição à empatia está presente em todos. Eu espero que você tenha gostado desse episódio e que ele seja útil para você. No próximo encontro, na quarta, vou te apresentar 3 episódios da série sobre o medo da mudança e do futuro. As mudanças são constantes na nossa vida e todos necessitamos aprender a extrair o melhor delas. Tenho certeza que você irá gostar muito deste conteúdo. Lembrem de deixar os comentários e dúvidas no nosso chat. Estaremos lendo e respondendo as perguntas. Um forte abraço.